Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu já não sei mais o que é dia, o que é noite, o que é segundo, o que é domingo, enfim. Mas hoje nós vamos estudar sobre um conteúdo muito interessante da literatura brasileira, né? É sobre o quinhentismo, exatamente. Em encontros passados nós estudamos sobre o trovadorismo, né? Sobre essa literatura portuguesa, tá? Mas hoje a nossa ênfase aqui é sobre o quinhentismo. 1500 é o momento onde o Brasil é o período de colonização do Brasil. É isso, nós estudamos muito sobre esse contexto na história, né? E aqui nós estamos vendo agora na nossa literatura, ok? Então olha só, desde já um grande abraço para todos vocês, virtual, tá? Que a gente possa sair desse momento tão conflituoso, dessa pandemia, um momento de muitos conflitos, né? Muitas dúvidas, mas que no momento agora é de reflexão, né, e de estudo bastante, tá bom? Então olha só, hoje nós vamos ver, eu vou passando aqui alguns slides que eu preparei para a discussão dessa aula, certo? E a literatura, o quinhentismo no Brasil, é também conhecido, né, como literatura informativa, tá? E literatura de catequese. Por que informativa? Porque foi justamente quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, na nossa terra, né? Eles começaram a descrever sobre o contexto ao qual se encontrava, né? E por isso ele trouxe também, falando de informações desse período, desse momento, dava informações sobre os índios, né, os indígenas, sobre a vegetação, sobre os animais que aqui se encontravam. É isso? Por isso que é de informação. Pero Vaz Caminho é o que vai escrever a carta, né, descrevendo esse contexto, ok? E a catequese é o que nós vamos ver depois, mais adiante, sobre o padre Antônio Vieira, que é o padre que faz o processo de catequização dos índios, né? Daí nós vamos ver também um momento de alienação, mais adiante. Ok? Então olha só, para esse momento nós vamos discutir sobre esse momento da caravana. Como que foi que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Naquela época, 1500, século XVI, era muito comum os marinheiros, né, saírem a mar, né, a mar aberto, como se diz, né, em busca de novas terras, de novas conquistas, ok? Tendo em vista que já existia nesse contexto a bússola, né? Eles sabiam onde que se encontravam, onde estavam. Por isso que há uma grande discussão sobre esse momento de colonização do Brasil, essa descoberta, né? Algo que já existia. Ok? Então olha só, é o momento em que os portugueses chegam aqui no Brasil, né? Eles se deparam com aqueles índios, com aquela vegetação diferente, né? Muitas matas. Por isso nós conhecemos como pau-brasil, né, que é o elemento fundamental. A discussão desse contexto é o pau-brasil aqui no Brasil, né? Foi exportado inclusive muita madeira, ok? Eles ao chegarem aqui, eles desembarcaram aliás, em Porto Seguro, né, que é um momento aqui, um estado, né, do Brasil, foi Maranhão inclusive, tá? Várias caravanas. Vou passar aqui um pouco. Pois bem, qual era a missão dessas pessoas, né? Qual era a missão desses portugueses? Sabemos que em 21 de abril de 1500, o comandante, né, Pedro Álvares Cabral, que era o que comandava, por isso que nós costumamos dizer quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, não é isso? Ele foi o que, na verdade, estava comandando essa caravana a vir a nosso território. No dia 13 embarcações foram o que aconteceu nesse litoral sul do atual estado da Bahia, né? Eu falei Maranhão, mas é Bahia, ok? E eles desembarcaram nessa localidade no Porto Seguro, como já havia ressaltado. Qual era a missão? Era expandir, né? Conhecer novos horizontes, novas terras, né? Novos territórios, para o quê? Para colonizar, não é isso? O primeiro nome dado à nossa terra aqui foi Vera Cruz, né? Logo depois passou para ser chamada de Província Santa Cruz, ok?
ok? Foram esses dois nomes que foram dados durante esse período. Pois bem, nesses descobrimentos, né, nesse momento de descoberta, porque para eles era algo novo, não é isso? Houve também documentos que informaram sobre esse contexto, documentos que informam, na verdade. Quais foram esses tipos de documentos? Eis a pergunta, né? Foram relatórios, eles fizeram relatórios e enviaram para Portugal sobre essa terra. Eles fizeram tratados, né? Tratados e também estudos acerca do qual eles estavam ali à beira de descobrir novas coisas, inclusive o ouro. É isso? Eles também fizeram diários que, a partir do momento que eles saíram de Portugal, né, a mar aberto, como se diz, né, eles começaram a descrever todo o contexto, tudo que ia acontecer naquele momento. Inclusive, nessas embarcações ocorriam muitas mortes de pessoas que adquiriam doenças, tá? Uma coisa importante a ser ressaltado é que, ao chegarem no Brasil, né, na nossa terra aqui maravilhosa, os portugueses trouxeram muitas doenças, tá? Por isso que, quando eles mantiveram relações sexuais com as índias, né, eles transmitiram essas doenças para os povos indígenas, ok? E eles, ao verem aquelas pessoas nuas, na verdade, mostrando as vergonhas, eles ficaram inquietos, né? Por isso também houve muito abuso sexual, tá? Não foi só coisas maravilhosas que aconteceram. Houveram lutas, os índios lutaram também contra eles, né? Houve lutas, derrama de sangue e etc. Tá bom? Então não foram as coisas maravilhosas como muitas vezes a gente costuma ter essa visão romantizada. Tá bom? Então olha só, o século XVI, né, entre 1500 e 1601, produziu-se uma literatura informativa composta de cartas, relatórios, né, diários. Muitos dizem que isso não é literatura, né, que é apenas informações mesmo históricas, porque literatura ela nos traz essas nuances de várias interpretações, nos traz as metáforas, né, contextos, e dentro desses relatórios, dessas discussões, haviam também traços, fragmentos que representavam um mundo lúdico, ok? Então isso é literatura. Bom, o objetivo da literatura de informação, quais seriam esses objetivos, né? Para eles seria o quê? É descrever essa nova terra, esse novo território a ser conquistado. Eles traçavam um perfil da nova terra para quê? Para o conhecimento da metrópole portuguesa. Esse era o intuito deles, né? Descrever sobre essa terra e encaminhar essas descrições, essas informações para a metrópole portuguesa, né? Portugal, ok? Bem, outra coisa a ser analisada é que nesse momento houve muitas lutas, né? Há uma coisa a ser destacada aqui. Ao chegarem nessa terra, o Brasil, né, eles, para conquistarem aquele território, houve um processo de catequização. É justamente onde entra a Igreja Católica, né? Por quê? Porque eles conseguindo colocar isso na mente dos indígenas, né, de que havia um Deus superior, né? Eles inclusive falavam também de Jesus Cristo, ok? Seria mais fácil de conquistá-los, né? Inclusive teve a primeira missa, né, no Brasil, nesse período aí, onde eles chegaram. E outra coisa, a partir desse momento de catequização, eles teriam domínio, né, intelectual dos índios, né? Eles teriam esse domínio, essa força mais intelectual, ok? Então olha só, tendo em vista isso, eles também trouxeram depois os africanos, né? Eles foram em busca desses negros e trouxeram para o Brasil para um momento de quê? De conquistas territoriais, exportação de madeiras, né? A busca de ouro, prata, né? A borracha, o pau-brasil que era exportado muito. Então a força do negro foi essencial nesse contexto, né, de colonização do país, ok?
Quem seriam os missionários e poetas desse contexto? O missionário, como eu já ressaltei, é o Anchieta, o padre Anchieta, né? Era poeta, era catequista, não é isso? Ele chegou a dominar o tupi, de tal maneira que conseguiu conquistar os índios, ou seja, olha só como foi intelectual o pensamento dele, né? Ele aprendeu a língua tupi para o quê? Para se comunicar com os índios. Olha só. Então essa foi uma maneira de quê? De conquistá-los, né? Aprender a língua para conquistar essa classe de índios, né? Esses índios, ok? Então isso foi uma forma inteligente para passar também o aspecto da cultura portuguesa. Vejamos, nesse contexto, né, o que ele fazia? O que o padre fazia para ter esse processo de catequização dos índios, essa conquista? Né? Ele simplesmente fazia peças teatrais usando partes bíblicas, né, para conquistar esses índios, ok? De forma inteligente. Tem os poemas, que são os autos, as cartas, os sermões, né, a gramática do tupi, que foi utilizada nesse contexto, tá bom? A língua. Vejamos aqui. Bom, por hoje era isso, né, para discussão sobre esse contexto, sobre o quintismo. Tem muitas outras coisas a serem analisadas, discutidas, né, que a gente vai ver inclusive no próximo encontro, tá bom? Então um beijo, um abraço para todo mundo.